Eu não sou ninguém especial, nem mesmo de perto. Era apenas mais um no meio da multidão, com um trabalho medíocre e uma vida ainda mais sem graça. Isso era o que eu pensava todos os dias, sentado naquele escritório pequeno, tentando dar sentido a uma rotina que parecia engolir qualquer vestígio de ambição que eu pudesse ter. Tinha 25 anos, um emprego razoável e nada além disso. A casa era simples, e o que mais me incomodava era sentir que, enquanto as pessoas ao meu redor começavam a conquistar os seus sonhos, eu parecia estar preso em um ciclo de frustração. Pensei muito sobre isso. A vida de um homem comum não parecia ter muito para onde ir, mas a vontade de mudar era tão intensa que me arrastava. Eu não queria apenas uma melhoria aqui e ali. Queria uma transformação verdadeira. Algo que me colocasse em um lugar onde eu fosse admirado, desejado, um lugar onde eu pudesse finalmente sentir que o meu esforço estava valendo a pena. O que quer que fosse necessário para alcançar isso, eu estava disposto a tentar. Eu não sabia exatamente quando a ideia surgiu, mas me vi mergulhado em um turbilhão de pesquisas. Primeiro, começou com astrologia e horóscopos. Nada muito concreto, mas algo que me fazia sentir que talvez o destino estivesse de alguma forma influenciando o meu caminho. Logo depois, encontrei fóruns online, onde pessoas discutiam sobre energias, rituais e até mesmo sobre pactos secretos que poderiam abrir portas para o sucesso. Durante algum tempo fui cético, achava tudo aquilo ridículo, mas algo me puxava de volta para os mesmos sites, para os mesmos textos. Foi nesse ponto que encontrei um post que me chamou a atenção. O Pacto com o Diabo. Como mudar sua vida em uma noite. O título era absurdo, eu sabia disso. Mas, ao mesmo tempo, havia algo no jeito que o texto estava escrito. Algo sedutor, que me fez continuar lendo. O autor não falava de chifres ou caudas, não mencionava imagens grotescas como a maioria das histórias sobre o diabo. Em vez disso, ele falava de uma presença, uma força sutil e poderosa, que sabia exatamente o que cada pessoa queria. E, mais importante, sabia o que estavam dispostos a pagar por isso. Eu sabia que, ao ler aquele post, eu estava colocando em risco qualquer racionalidade que ainda me restava. Mas, por algum motivo, não conseguia parar. A ideia de fazer um pacto foi algo que se enraizou profundamente em minha mente. O texto dizia que tudo o que você precisava era de um desejo real, um desejo profundo. E o diabo, na sua forma mais sedutora, iria te mostrar um caminho para alcançá-lo. A recompensa era garantida. Poder, dinheiro, sucesso, tudo aquilo que eu sempre quis. Mas, claro, em troca de algo. O autor do post falava sobre a alma. A parte final do texto era clara: você perderia a sua alma. Mas quem se importa com a alma, não é mesmo? Eu não estava preocupado com o depois. Eu queria o agora. Eu queria ser alguém. E para isso eu estava disposto a pagar qualquer preço. Com alguma hesitação, resolvi seguir as instruções do post. A preparação foi simples. Acendi velas vermelhas ao redor do quarto, recitei palavras que não compreendia completamente. E quando tudo estava pronto, fechei os olhos. Fiz o pedido silencioso, pedindo tudo o que meu coração desejava. Eu não sabia exatamente o que esperava, mas senti uma pressão no ar, uma expectativa, algo fora do normal. Foi então que tudo ficou frio. O ar ao meu redor se tornou denso, quase palpável, e uma sensação de desconforto tomou conta de mim. Não sabia se era medo, ou se era o medo do que estava prestes a acontecer. E então a voz veio. Não era como qualquer voz que eu já tivesse ouvido. Não vinha de lugar algum, mas preenchia o espaço ao meu redor, invadindo minha mente e corpo ao mesmo tempo. Era uma voz profunda e suave, ao mesmo tempo sedutora e ameaçadora. Você me chamou? Eu congelei. A sensação era de que algo estava tomando conta de mim, preenchendo cada centímetro do meu ser. Antes que eu pudesse compreender completamente o que estava acontecendo, uma figura apareceu. Era uma mulher, com uma presença tão intensa que meu corpo inteiro estremeceu.
Ela usava um vestido negro que parecia ter vida própria, se movendo como se fosse parte da escuridão ao seu redor. Seus olhos eram penetrantes, mais intensos do que qualquer olhar humano. Eles não eram apenas bonitos, eram possessivos. Uma sensação de desejo e medo misturados. Ela se aproximou de mim e sua voz, tão suave quanto o sussurrar de uma brisa, preencheu o espaço entre nós. Você deseja poder, sucesso, riqueza e tudo o que seu coração almeja, não é mesmo? Ela sabia. Eu não precisei responder, pois a resposta estava estampada em meu rosto. Ela me conhecia mais do que eu mesmo me conhecia. Eu aceito o que for necessário, foi o que eu disse, sem hesitar. Ela sorriu. O sorriso era enigmático, com algo de cruel e doce ao mesmo tempo. E o que você está disposto a oferecer em troca? Ela não me disse diretamente o que seria necessário, mas a aura ao redor dela dizia tudo. Aquelas palavras ecoaram em minha mente, enquanto eu me via diante de uma escolha que não poderia mais voltar atrás. A figura estendeu a mão, e, como se tivesse sido controlado por ela, minha mão foi até a lâmina que ela me ofereceu. A adaga era fina, brilhante como aço polido, e tinha uma beleza inquietante. Eu sabia o que fazer. A dor foi rápida, o corte em minha palma foi profundo, o sangue escorreu e naquele momento eu senti uma onda de energia tão forte que quase me fez cair de joelhos. Era como se o próprio universo tivesse se curvado para me oferecer tudo o que eu mais queria. O pacto está selado. E eu pude ver seus olhos brilhar com uma satisfação que só quem sabe o que está por trás desse tipo de poder pode ter. Nos dias seguintes, minha vida mudou de formas que eu não conseguia compreender no momento. O trabalho que antes me parecia um beco sem saída começou a se transformar. Ofertas surgiram. Pessoas começaram a me notar. Eu passei de ser um assistente administrativo a um profissional requisitado. O dinheiro entrou de uma forma inesperada e a sensação de estar no controle foi uma satisfação imensa. Eu estava finalmente conquistando tudo o que sempre quis. Mas logo, as sombras começaram a se fazer presentes. No início, eram sutis. Eu via figuras escurecendo os cantos da minha visão. Ouvia sussurros que pareciam vir do nada, mas que me aterrorizavam de uma forma que eu não conseguia explicar. As pessoas ao meu redor começaram a agir estranhamente. Elas me olhavam como se soubessem de algo que eu ainda não compreendia. A sensação de estar sendo observado nunca me deixou. Foi então que comecei a perceber que, ao conquistar o que tanto desejava, havia perdido algo essencial. As pessoas que antes estavam ao meu lado começaram a se afastar. Meus amigos desapareceram e os relacionamentos começaram a se desfazer como pó. Eu não sabia por quê. Eu tinha tudo agora. Por que isso estava acontecendo? Foi quando comecei a sentir os efeitos da perda. Meu corpo, antes saudável, começou a adoecer. De forma gradual, como se o próprio pacto estivesse me corroendo por dentro. Eu comecei a perceber que não importava o quanto eu avançava. O preço era pago a cada conquista que eu alcançava. Cada vitória vinha com uma perda ainda maior. Meu corpo murchava, minha mente se desintegrava. O peso das minhas escolhas parecia desabar sobre mim a cada momento. O que parecia ser o auge da minha vida tornou-se uma prisão. Eu estava no topo, mas de uma forma que não me trouxe felicidade. O poder, a riqueza, as conquistas, tudo estava vazio. A cada passo em direção ao sucesso, mas eu me afastava da minha humanidade. Eu estava perdido, mas não podia voltar atrás. O diabo já havia feito a sua parte, e agora era a minha vez de pagar. Não de forma simbólica, mas com a essência da minha existência. Eu sabia que estava sendo consumido. Hoje, ao contar essa história, não estou buscando piedade ou ajuda. Eu sou o preço de uma ambição desmedida, o preço de acreditar que o poder vem sem consequências. Eu não sou mais o mesmo. Eu sou uma sombra do que eu era antes. E acredite, quando o diabo vier cobrar, será tarde demais para qualquer arrependimento. Eu me tornei a prova viva de que, quando você faz um pacto, você nunca sai ileso.
E, se tiver sorte, apenas morre lentamente. O que eu vivi desde aquele momento é difícil de explicar sem recorrer a palavras que parecem um tanto quanto exageradas. Mas, honestamente, o que eu sinto agora não pode ser descrito de outra maneira. Cada respiração minha está pesada, como se o ar tivesse se tornado denso e frio. Não importa onde eu esteja, não importa o que faça, a sensação de vazio me persegue, me sufoca. Nos primeiros meses, eu realmente pensei que tudo valesse a pena. O dinheiro, a fama, os elogios. As mulheres começaram a me olhar de forma diferente, mais intensamente. Eu estava no centro das atenções. Uma sensação de poder que eu nunca imaginei que seria capaz de alcançar. Tudo o que eu desejava parecia cair em minhas mãos, como se fosse destino, como se o universo finalmente estivesse me reconhecendo. Mas com o tempo, comecei a perceber que, por trás de cada bênção, havia um preço muito mais alto do que eu estava disposto a pagar. E ele não era financeiro, como eu inicialmente imaginei. Era algo muito mais profundo. As minhas relações com as pessoas começaram a se deteriorar de forma tão rápida que parecia que tudo ao meu redor estava se desintegrando. As pessoas que se aproximavam de mim não pareciam mais genuínas. Pareciam máscaras, como se estivessem lá por algum interesse oculto. Eu não sabia se isso fazia parte do pacto, ou se era simplesmente o efeito de minha própria mudança interior. Mas não importava. Eu estava sozinho de uma maneira que nunca imaginei ser possível. Foi uma noite, exatamente 1 ano depois que eu fiz o pacto, que tudo ficou insuportável. O preço do poder, da riqueza, da fama, já não se limitava a ser um simples desconforto. Ele se tornou uma dor constante, que parecia penetrar minha pele e meus ossos. Eu via rostos familiares me observando, mas não eram mais as mesmas pessoas. Eles estavam diferentes, distantes, como se eu fosse algo que eles não podiam mais entender. A primeira grande perda veio quando meu melhor amigo, aquele que eu considerava como um irmão, começou a se afastar. Ele, que sempre esteve ao meu lado, começou a agir de maneira estranha. Ele evitava meu olhar, e suas palavras, antes tão confiantes e amigáveis, se tornaram insossas, como se ele estivesse tentando esconder algo. Um dia, ele não apareceu para um encontro que havíamos marcado. No dia seguinte, recebi uma mensagem dele. Mas não era o meu amigo que eu conhecia. Era alguém distante, alguém frio, que falava como se tivesse medo de me olhar nos olhos. E no fundo, eu sabia. Ele sabia o que eu tinha feito, o que eu havia perdido, e não queria mais fazer parte da minha vida. Foi assim que a solidão começou a me consumir. As pessoas que eu pensava que poderiam me salvar começaram a desaparecer. Os contratos e os lucros foram apenas mais uma máscara para esconder o buraco negro dentro de mim. Cada passo que eu dava em direção ao sucesso me afastava mais do que eu realmente precisava. Conexão, amor, verdade. Eu me vi em um vazio absoluto, onde não havia ninguém para compartilhar o peso da minha alma. Eu me tornei um monstro sem perceber. Naquela noite em particular, quando o desespero me alcançou como uma tempestade, eu fui até o lugar onde fiz o pacto. O quarto estava tão frio quanto a última vez que estive lá, mas algo estava diferente. O ar parecia ainda mais denso, como se estivesse vivo. Como se o próprio espaço estivesse sendo preenchido por algo que eu não podia compreender. E foi nesse momento que ela apareceu novamente, a figura que havia me dado tudo o que eu queria, e mais do que eu jamais poderia imaginar. Seus olhos estavam ainda mais penetrantes, como se ela pudesse ver cada parte de mim, cada buraco que se abria no meu ser, cada pedaço de dor que eu não conseguia esconder. Você veio me procurar. Ela disse, com uma voz que soava mais como um sussurro dentro da minha cabeça. Está começando a sentir o peso do seu desejo, não é? Eu não consegui responder. Eu sabia que estava além do ponto de não retorno. Eu sabia que não havia mais espaço para arrependimento. Eu estava apenas esperando que ela terminasse o que começara.
Ela sorriu, mas era um sorriso vazio. Eu te dei tudo o que você pediu. Poder, riqueza, fama. Você teve o mundo aos seus pés. E ainda assim você se sente vazio? O que mais você quer? O que mais pode me oferecer? Eu não sabia o que responder, porque no fundo eu sabia que não havia mais nada que eu pudesse dar. Nada mais que ela quisesse. Mas então, algo dentro de mim despertou. A verdade que eu havia ignorado o tempo todo, a que estava bem ali, bem à minha frente. Eu não queria isso. Eu disse, minha voz quebrando com a dor da revelação. Eu queria ser feliz. Eu queria sentir que a minha vida tinha sentido. Mas agora, tudo que eu tenho é dor. Nada faz sentido. Ela olhou para mim e seus olhos brilharam com uma satisfação cruel. Você queria mais, né? Você achava que poderia ter tudo sem perder nada? O que você não entende, humano, é que o que você oferece em um pacto nunca é simplesmente uma troca de bens. Você pagou e pagará pelo resto da sua vida. E nesse momento percebi que o verdadeiro preço do pacto não era o que havia perdido. Era o que eu jamais teria de volta. Minha alma estava perdida. Mas o verdadeiro castigo não era a dor, nem a solidão. O castigo era que, por mais que eu tentasse, por mais que eu buscasse redenção, eu nunca mais seria capaz de sentir a alegria genuína, a felicidade pura. O que eu estava buscando não podia ser comprado. Eu fui dado a um destino que ninguém poderia escapar. As recompensas do pacto, embora grandes e grandiosas, se tornaram como correntes pesadas que me puxavam para a escuridão. As perdas se acumulavam, mas eram as mais sutis, aquelas que aconteciam a cada momento. Aquela sensação de que tudo o que eu queria, tudo o que eu mais almejava já não me pertencia mais. Já não havia como voltar atrás. Não havia como recuperar o que eu havia sacrificado em nome do desejo. E é isso, a verdadeira lição que aprendi. Que a busca por poder, riqueza ou status não preenche o vazio. Quando você entrega sua alma, você não ganha mais nada. Você apenas perde. Eu não sou mais o que fui. Eu sou o preço de uma escolha irrefletida. E agora, tudo o que me resta são os fragmentos quebrados de um homem que se arrastou em busca de algo que nunca poderia possuir. E no fim, quando tudo estiver terminado, você perceberá que talvez o maior erro de todos tenha sido acreditar que qualquer um de nós pode escapar do que realmente somos.